Autoridades de saúde em alerta. O segundo paciente suspeito de ter contraído a febre do Nilo no Piauí está em observação. É um policial militar que não teve a identidade revelada e recebe os cuidados médicos nesse hospital particular. Ele apresenta os sintomas parecidos aos do lavrador Francisco, que no mês passado teve a confirmação da doença. Foi o primeiro caso da febre do Nilo registrado no Brasil. A fonte que deu informação para a nossa equipe disse que o policial é daqui de Teresina e que ele havia passado uma temporada na região que hoje é monitorada pelo Ministério da Saúde, Itainópolis e Aroeiras do Itaim. Ao retornar para a capital, o paciente apresentou os sintomas da doença. A pessoa com febre do Nilo pode apresentar febre, fadiga, dores de cabeça e dores musculares ou nas articulações. Lembra muito a gripe ou a dengue. Em nota, a Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde da Secretaria Estadual de Saúde confirma que recebeu uma notificação de caso suspeito da doença pelo vírus da febre do Nilo Ocidental e informa que, para a confirmação da doença, amostras de sangue já foram coletadas para análises em laboratório de referência nacional. No documento, a Secretaria de Saúde orienta que as pessoas utilizem repelentes e roupas de mangas compridas ao adentrar em áreas ricas em mosquitos potencialmente transmissores. A nota ressalta ainda que a doença não é transmissível de pessoa para pessoa, mas sim por picadas de mosquitos vetores da doença que tenham se alimentado do sangue de aves silvestres. A cada paciente que apresenta complicações neurológicas, estima-se que mais 100 pessoas não manifestaram a doença. Ou seja, se mais esse caso for confirmado, 200 pessoas podem ser portadoras do vírus da febre do Nilo aqui no Piauí. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Exatamente, na verdade, esse é o alerta, é uma preocupação das autoridades, de todos os médicos da área, os infectologistas, por essas subnotificações. A gente observa agora esse segundo caso suspeito, as amostras de exame já foram encaminhadas para o Instituto Nacional e falta a gente aguardar, se de fato for confirmado, reforçar, na verdade, os cuidados. Nós vamos conversar, então, com o Dr. Carlos Henrique Neri Costa, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e pode nos ajudar a entender melhor essa situação que está acontecendo agora no Piauí. É o primeiro caso registrado no território nacional. Quais os riscos de fato, Dr. Carlos Henrique? É um risco também, por exemplo, de um surto? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. A primeira coisa é, como a nota da Secretaria mostrou direitinho, se trata de uma zoonose, é uma doença que é transmitida muito mais entre os animais e apenas acidentalmente acomete as pessoas ou os animais domésticos. Então é uma epizootia. Certamente a doença está sendo transmitida entre os animais, não só aqui no Piauí, mas em outros estados e provavelmente há algum tempo. Isso nós apenas vimos agora, esses casos que surgiram por conta de um bom sistema de vigilância que foi montado aqui no hospital para o Dr. Marcelo Adriano. Deixar isso claro para a população entender. Não existe risco de transmissão de uma pessoa para outra, tal qual na dengue. Por exemplo, a pessoa está doentinha, o vírus pica e depois pica outra pessoa. Isso não acontece. Ela pica uma ave, um passarinho, certo? Quer dizer, é uma doença que existe um certo convívio com animais silvestres. Então esse inseto vai e pica uma pessoa que pode então, na grande maioria das vezes, tem sintomas iguais aos da gripe, outros nem sintomas têm, tá certo? Mas uma pequena proporção, cerca de 1% dessas pessoas podem ter sintomas que a gente chama de neurológicos, meningite, encefalite, alterações dos nervos, etc. E essas pessoas são aquelas que vão procurar o hospital mais facilmente, aquelas que os médicos eventualmente vão suspeitar. Então, quando nós identificamos um caso de doença neurológica, nós estamos sabendo que existem vários outros que certamente que foram infectados, e muito mais entre os pássaros, entre os animais silvestres. Certo? Então essa é a condição. Então não há necessidade de pânico, achar que vai ter uma epidemia grandiosa. Tem sim, a doença vai ter uma epizootia, uma epidemia dos animais e eventualmente surge entre as pessoas. Curiosamente, essa doença não foi uma doença que veio de um país tropical para o outro. Ela teve um curso diferente, ela surgiu na África, na verdade, em Uganda foi que foi identificado pela primeira vez, subiu pelo Oriente Médio, Europa, onde deu algumas epidemias, atravessou o Atlântico, em 99 entrou em Nova York e se espalhou por todos os Estados Unidos. Depois entrou no Caribe e entrou na Venezuela. E certamente, há alguns anos atrás, certamente ao entrar na Venezuela, ela se espalhou pela América do Sul toda. Eu acho que tem muito mais casos do que a gente sabe que tem. Mas também não creio que haja razão nenhuma para pânico por parte da população.
Como que a população pode se prevenir dessa doença? Há como fazer isso? Não há muito o que fazer, porque quando a doença é transmitida no meio silvestre, nós realmente pouco podemos fazer para controlar. Então o que se recomenda é ter alguns cuidados de transmissão quando for entrar na área silvestre, especialmente em áreas onde se sabe que está havendo transmissão, tentar usar um repelente, tá certo? Fala-se usar roupa de manga longa, mas no nosso clima realmente é mais difícil um trabalhador rural, uma pessoa que mora na zona rural, fazer isso. Então são poucos os cuidados que se pode fazer. Não tem vacina ainda, né? Esperamos que surja mais na frente. Enfim, infelizmente não se pode fazer muita coisa. Nem a ciência tem muita coisa a oferecer, nem o poder público tem uma coisa a oferecer em proteção às pessoas. Tá certo? E vamos torcer, que a doença não tenha uma magnitude maior, que a transmissão seja mais limitada, eventualmente que os pássaros nossos não sejam bons reservatórios da doença, enfim. Vamos torcer para que haja um desenlace da epidemia menos grave do que aconteceu em outros lugares. Carlos Henrique Nery Costa, muito obrigada pelas informações, Nath. Vamos aguardar então os resultados desses exames para ver se de fato se trata de mais um caso de febre do Nilo e torcer aí, felizmente, as autoridades de saúde no Piauí já estão monitorando esse caso há bastante tempo. O importante é isso, é não baixar a guarda, manter a vigilância e o monitoramento que está sendo feito lá na região de Itainópolis e Aroeiras do Itaim.